nós vamos falar hoje sobre você precisa romper com a mente de deserto. Deserto constrói mentalidade, deserto constrói visão, deserto constrói vida, estilo de vida. E as pessoas vivem isso, muita gente está vivendo isso. O assunto de hoje, que está em Números 14, verso 2, que diz: E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto. Porque tem gente que prefere a desgraça do que ser livre, prefere o deserto, a escravidão, do que permanecer livre, prefere o deserto do que a terra de Canaã, prefere viver na escravidão do Egito do que numa terra de liberdade, na terra que mana leite e mel. Tem muita gente assim. Por isso que o tema da nossa live de hoje, da nossa mentoria Ninho das Águias de hoje, é: você precisa romper com a mentalidade do deserto. Se você não romper com a mente do deserto, você vai morrer no deserto. E tem muita gente muito satisfeita com a vida de deserto que leva. Isso é uma cultura que já foi construída e nós vamos desconstruir essa mentalidade. Talvez é por isso que o capiroto está tentando derrubar essa live o tempo todo, porque ele não quer que você ouça o que eu tenho para dizer. Mas o texto que lemos aqui, de Números, capítulo 14, é o momento em que a nação toda de Israel encurrala, podemos dizer assim, Moisés e Arão, e cobram deles e dizem: olha, nós não queremos essa vida de terra prometida, a gente não está afim de entrar na terra prometida, nós não estamos muito afim de esse negócio de promessa e Canaã e nada disso. Estávamos muito felizes lá no deserto, ou melhor, lá no Egito, muito tranquilos lá no Egito. O Egito para nós era uma maravilha. Se tivéssemos morrido no Egito, estaríamos satisfeitos. Aliás, se morrêssemos nesse deserto, também estaríamos muito satisfeitos. Ninguém está muito afim de entrar na terra prometida. Porque tem gente que é assim. Essa é uma tecla que eu bato constantemente. Você que me segue, você que me ouve, você sabe que eu bato muito nessa questão de mente. Porque, na verdade, a mentalidade do ser humano é que leva o homem para determinadas coisas. Deus nos construiu para sermos livres, para pensarmos, para sermos inteligentes, para sermos sábios e vivermos o melhor que Deus tem para o ser humano. Mas, infelizmente, tem muita gente que não entende isso. E, ao invés de viver a liberdade para a qual Cristo lhe chamou, prefere continuar escravo. Escravo do sistema, escravo de coisas, escravo da religião, escravo de padrões que são escravizadores. Semana passada eu fiz uma live, a última que eu fiz foi sobre disrupção mental. Dentro de um mundo de escravos mentais. Falei sobre Daniel na Babilônia, que o cara pensava diferente e rompeu com aquele senso. E é o que a gente precisa viver hoje. Nós temos muita gente que é escrava. Ela está na igreja, ela serve a Deus, ela lê a Bíblia, ela ora, ela tem o Espírito Santo na vida dela, mas continua com mentalidade escrava. O meio ambiente que a formatou, que a preparou lá atrás, continua. E ela continua sendo escrava, pensando como escravo, ao invés de liberto. Entende? É pessoas assim. Então o povo aqui, eles colocam na parede, podemos dizer assim, Moisés e Arão, e dizem: olha, nós não estamos muito afim de ir para essa terra da promessa, não. Porque tem gente que é assim, que prefere viver a vida que está vivendo, uma vida medíocre, uma vida de escravo, porque não conseguiu enxergar o que Deus tem para ela lá na frente. E Deus tem coisas boas para você, viu? E como se trata aqui de uma mentoria, eu quero ser muito objetivo aqui com você. Então, a escravidão mental do deserto, ela virou cultura na vida de muita gente. É uma cultura de deserto, é uma cultura mental. Só que a cultura mental de escravo de deserto, ela é construída. Ela não é herdada, você não traz de berço, você constrói. O meio ambiente onde você vive te constrói. Sabia disso? Tem muita gente que é escravo
que tem uma mente tão pequena porque o meio ambiente onde ele viveu a vida toda. Às vezes as pessoas trazem de casa, da família, né, do contexto familiar, da constelação familiar, mas outros é construído esse padrão mental na escola, no trabalho, na convivência com amigos, em comunidades, no bairro que vive, na cidade em que vive, de acordo com a cultura que recebe. Então a cultura de deserto, a mente de deserto, ela foi construída e virou cultura. Você já conversou com alguém? Eu já conversei com muita gente que de vez em quando você pergunta: e aí, irmão, como é que tá? Como é que você está? Como é que estão as coisas para você? Como é que está andando, né, a situação? E a pessoa responde para você, ela diz: olha, eu estou no deserto. Quando a gente prega em algumas igrejas e pergunta: quem está aqui em deserto? Aquele monte de gente levanta a mão. Por quê? Para muita gente, deserto virou cultura. Cultura mental. As pessoas, elas não prepararam sua mente para viver a abundância, a prosperidade de Cristo. A mente do deserto é uma mente escassa. A influência dos cativeiros que aconteceram na vida do povo de Israel e formatou sua mentalidade. E o povo cristão da nossa geração também tem vivido isso. Então vamos começar a entender essas coisas e romper com algum tipo de mentalidade que seja limitadora na nossa vida. Então a mentalidade de deserto, ela virou uma cultura para muitas pessoas. E você pergunta a elas, elas sempre dizem que estão em deserto. Elas não saíram do deserto e vivem com aquela mentalidade escassa do pouco, da opressão, da dor, do sofrimento e não querem viver o melhor. Mas Deus tem sempre o melhor para você. Quando Deus pensou em você, Deus pensou em algo que dá certo. Você foi projetado para dar certo. Você foi programado para ser livre, você foi criado para viver em liberdade, você foi criado para prosperar, para ter bênção nessa vida, para ser feliz. Tem gente que diz assim: eu nasci com a sina. Tem gente que diz: esse é o meu karma, é sofrimento. Não, não é sofrimento, você não está destinado a sofrer. Você está destinado a prosperar, você está destinado a construir coisas positivas na vida. Então a cultura do deserto está impregnando a mente de muitas pessoas. Agora, o que nós temos que entender? Todos passam pelo deserto. Todo mundo passa por deserto. Seja emocional, seja espiritual, seja financeiro, seja social, seja familiar, seja existencial. Nós passamos por deserto. Tem hora que você está em deserto, tem hora que o teu sistema emocional entra em deserto. Deserto é aquele lugar que não tem saída, que não tem oásis, é um lugar seco, é um lugar solitário, oprimido, opressor. Todos vivem constantemente em ambientes assim. Mas a questão não está no fato de termos que passar por desertos. Todos vão passar por desertos. A questão não é passarmos por desertos. A questão é quanto tempo nós vamos ficar no deserto, quanto tempo nós vamos viver no deserto. E o que faremos da nossa vida no tempo que ficarmos em deserto. Eu tenho também uma palavra aqui no meu canal no YouTube que fala sobre a temporada do deserto. O tema é exatamente esse. Temporadas do deserto. Então há temporadas do deserto sim, para todo mundo, como houve aqui para esse povo. Tem hora que você precisa passar por deserto, ele está na tua rota. Deixa eu tomar uma água aqui. Enquanto isso, você pode escrever alguma coisa e marcar um amigo seu. Então todo mundo passa por deserto, mas essa não é a questão. A questão é como gerenciamos nossa visão, nossa mente, quando estivermos passando pelo deserto. Porque tem gente que está a vida toda no deserto, está vivendo em deserto o tempo todo, e até já construiu no deserto
construiu sua tenda, sua casa, sua família, e aquilo virou um negócio permanente. Entende? É essa a cultura do deserto. E as pessoas estão vivendo isso. Elas falam como o povo de Israel: nós vamos morrer nesse deserto. Porque quando você está impregnado pela mente do deserto, você não vê a promessa de Deus. Você não consegue enxergar a terra de Canaã. Você não consegue ter prazer na terra de Canaã. Quem está impregnado pela cultura do deserto, pela mente do deserto, a mente de deserto, a mente da escassez nos cega. E a gente não tem, quem tem uma mente de deserto, não tem visão, não tem aptidão, não tem vontade, não tem prazer de entrar na terra da promessa. Ele quer viver ali no deserto. Ele não quer viver a promessa de Deus para a sua vida. Entende? Então isso é muito importante a gente entender. Que as pessoas que estão no deserto, se elas não tomarem cuidado, elas vão se amoldar por aquela cultura, aquela ideia, aqueles valores, e ela não vai querer a liberdade. E quando a pessoa está completamente tomada pela ideia do deserto, pela cultura do deserto, você pode falar de promessa, de bênçãos, de vida nova, de transformação, de tudo na terra da promessa, e ela não vai sentir um mínimo de vontade ou de curiosidade ou de prazer de tentar sair daquele senso que ela está vivendo e buscar o novo, buscar o melhor. Entende? Aí ela continua escrava. Então, tem gente que é escravo, continua escravo e não vai mudar, porque ela fez do deserto, da mente do deserto, da mente da escassez, da mente da necessidade, da mente da pobreza, da dor, do sofrimento, o seu estilo de vida. Então tem gente que está a vida toda no deserto, construiu, permanece naquele lugar e não quer sair, e vai morrer ali. Agora, entenda uma coisa, o deserto é apenas uma zona de passagem. É um lugar de passagem. Não é para construir habitação. Mas tem gente que continua construindo. Está construindo. E quando eu digo que essa mentalidade de deserto, é mentalidade mesmo. Não é estado circunstancial. Porque tem gente que diz, você está sendo muito radical, porque a gente vive em deserto, nós estamos sem condição. O ambiente, o resultado do deserto é físico, mas o seu ambiente ele é mental. E quando você rompe com esse ambiente mental, você vai ver que tudo vai mudar. Você vai ver que a escassez de hoje vai se transformar em abundância amanhã, vai se transformar em prosperidade amanhã, vai se transformar em conquista amanhã. Porque você não permanece no deserto. Você sabe que tem uma terra que mana leite e mel. Você sabe que Deus construiu para você uma Canaã. Você sabe que Deus te prometeu e quem fez a promessa não é infiel ou não é mentiroso. A própria palavra diz que Deus não mente. Né? Ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Então tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Então entenda, deserto é uma zona de passagem. É um ambiente de passagem, não é um ambiente para você construir e ficar ali permanentemente. A mentalidade do deserto, ela tem muito poder na vida das pessoas. Se a pessoa não mudar o seu discurso, ela vai ficar no deserto a vida toda, a vida inteira, ela vai permanecer ali e não vai romper com aquele ambiente. Então a mente do deserto, a mentalidade do deserto é muito perigosa e você precisa ter muito cuidado com ela. Por quê? Tem gente que está no deserto por causa da sua boca. O povo foi para o deserto por causa da boca, murmuração. É o que o texto diz. Eles murmuraram. O que é murmuração? Já falei, mas vou repetir, murmuração é reclamação. É mostrar insatisfação, é ser pessimista, é ser negacionista. Então tem muita gente que está no deserto por causa da sua boca,
porque está sempre falando negativamente, agindo negativamente, murmurando, sendo pessimista, sendo negacionista. Você leva para ela a proposta da mudança, você oferece um mundo melhor, você oferece Cristo, você oferece a salvação, você oferece o evangelho da libertação, e a pessoa diz: eu prefiro continuar no meu estilo de mente escrava. Ela consegue permanecer, e ela prefere permanecer no seu estilo de escravidão, murmurando, sendo pessimista, sendo negacionista, sendo reclamão, ficar reclamando na vida o tempo todo. Conhece alguém que vive reclamando? Esse povo reclamou para os seus líderes. E tem gente reclamando não só para os seus líderes, mas reclamando até para Deus, reclamando para si próprio, para a própria vida. Tem gente que reclama para si mesmo, reclama para tudo, para todos. Quem ela vê, ela vai lá e reclama, porque a vida para ela, naquele momento, é uma vida de reclamação, é tudo insatisfação. Você dá algo bom para ela, ela não quer, porque a mente é tão escrava que ela não consegue ver a liberdade. Paulo falou, né, aos Gálatas, que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então o Senhor Jesus nunca te chamou para ser escravo, te chamou para ser livre. Seja livre, em nome de Jesus. Tem gente que está na escravidão do deserto e criou essa cultura do deserto, da mente do deserto, por causa de suas crenças, por causa de sua visão. São crenças negativas, é uma visão limitada, é uma visão medíocre. Tem gente que está no deserto porque suas crenças o limitaram. Tem gente que está no deserto porque tem uma micro e medíocre visão sobre a vida, sobre tudo. Deus não nos chamou para termos uma microvisão e nem uma visão medíocre. A visão dos filhos de Deus é uma visão ampliada. Principalmente se você é um líder. Você não pode ter uma microvisão, não pode ser um líder com uma mente medíocre. Você tem que ser um líder com uma mente amplificada, ampliada, expansiva. Porque a bênção que Deus tem para você, ela é exponencial. É aquela bênção grandiosa que vai crescendo e crescendo e crescendo. Quando Deus tirou o povo do Egito, tirou para levar para a terra da promessa, para a terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Não foi para morrer no deserto, mas acontece que o deserto faz parte da vida, dessa trajetória, faz parte do processo. O deserto veio para tirar de dentro do povo a incredulidade e tirar a mente escrava egípcia. Porque Deus não coloca na terra da promessa, não introduz na terra das suas promessas, da sua bênção, do seu reino, pessoas ainda que carregam dentro de si padrões egípcios. Vamos entender. Essa é a ideia de Deus. Agora, tudo tem a ver com a microvisão que muita gente tem, com essa mentalidade pequena. Outros têm a visão medíocre, que é aquela visão média, sabe qual é? A visão em que todo mundo pensa igual, todo mundo é igual, todo mundo pensou igual. Deus não quer que você viva no meio da mediocridade, da média. Deus quer que você amplie sua visão, saia de uma forma maior, mais amplificada de todo mundo. Outros continuam com a mentalidade do deserto porque vivem procrastinando. Procrastinar é viver adiando coisas. Tem gente que deveria estar vivendo já hoje algo maior da parte de Deus, mas não conseguiu, porque a mente do deserto manteve a pessoa naquele padrão e ela não consegue romper, não consegue construir coisas novas. Faz sentido tudo isso aí para você? A mente do deserto, ela é pequena, ela é diminuta, ela é medíocre, ela é acomodada e ela fica inerte. A inércia é aquela lei da física que permite a pessoa ficar parado, sem movimentação. É isso que o inimigo quer, manter uma vida, uma mente no deserto,
para que ela não avance, não evolua, não progrida, não cresça, não saia do deserto para entrar na terra da promessa, no ambiente da promessa que Deus tem para nós. É muito importante você entender isso. O povo hebreu viveu escravo por muitos anos, 430 anos, lá no Egito, formatou sua mentalidade de escravo. Quando teve a oportunidade da libertação, não entendeu o propósito de Deus, a visão de Deus, o projeto de Deus, e se tornou escravo. Então vamos pegar a ideia. Deus não quer você escravo, Deus quer você livre, Deus quer você cheio do poder de Deus, da unção de Deus, construindo não no deserto, mas construindo na terra de Canaã. Agora, como romper com tudo isso? Para a gente fechar aqui a mentoria de hoje. Como você rompe com a mentalidade do deserto? Primeiro, reconhecendo que a sua visão é limitada, que a sua visão é de deserto, que a sua mente ainda é de escravo egípcio. E desejar ardentemente entrar na terra da promessa, prosperar, entrar naquilo que Deus tem para você, para o projeto que Deus construiu para você. Deus pensou algo para você e você tem que buscar isso. Então, o primeiro ponto é você reconhecer a mente de deserto, para você romper. Segundo, aceitar o que Deus tem para você, enxergar o plano que Deus tem para você, querer, desejar, ter essa vontade de entrar no plano de Deus, né? Ter aptidão pelas coisas novas que Deus tem para você. Terceiro, renunciar, fazer renúncia. Você precisa fazer renúncia de algumas coisas que ainda traz com você do Egito. E tem que renunciar mesmo, porque não cabe lá na terra da promessa que Deus tem para você, e nem na mente dos filhos de Deus. Quarto, você precisa fazer algo que é muito importante, entender que a sua ideia, a sua mente precisa ser renovada, precisa ser transformada. Você precisa renunciar à mente desértica, à mente de escravo e querer a nova mentalidade em Cristo, a mente de Cristo, a mente de Deus, a mente da libertação, e buscar isso para a sua vida. Amém? E quinto, você precisa orar, buscar a Deus com a palavra de Deus. Orar a palavra, orar ao seu Deus, codificar sua mente pelas promessas da palavra de Deus. Tem gente que nunca leu a Bíblia, ou se leu a Bíblia, lê um versículo a cada semana. Não, você tem que ser um leitor habitual, você tem que ter hábito de leitura da palavra, e não é só ler como um livro qualquer. Eu estou lendo um livro aqui, mas tem outros livros que você pode ler. Também é importante, que vão te ampliar a mentalidade, principalmente livros de líderes, de pessoas que romperam com a mediocridade e com uma visão micro. E ler a Bíblia. A Bíblia é seu manual diário, não pode deixar de ler, mas tem que buscar. Isso é o seu crescimento. Você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava antes, porque a leitura vai te ampliar o ambiente. E o último ponto é você alinhar com Deus. Porque não tem como você viver o propósito de Deus para a sua vida totalmente desalinhado com Ele. Entende? Não dá. Tem gente que quer viver o melhor de Deus fora de Deus. Não dá para ter uma intimidade com Deus ou experiências fortes com Deus tendo um relacionamento à distância com Ele. Você entendeu? Tem muita gente que quer ter intimidade, quer ter experiências tremendas com Deus, mas quer ter ou vivendo uma experiência à distância, tendo um relacionamento muito distante e só de vez em quando. Aí não dá, né? Não dá. Você precisa estreitar o relacionamento com Deus. Tem gente desviada, está desviado, volta. Quebrou a aliança, volta. Está fora da igreja, volta. Ainda nunca teve uma experiência com Deus, faça a sua experiência. Entrega a tua vida para Jesus.
Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Alinha com o teu Criador. Porque é Ele que projetou tua vida, é Ele que tem projeto para você, Ele que tem planos para você. Jeremias, o profeta, escreveu dizendo sobre Deus, que o Senhor falou através dele, ele disse: eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, que são pensamentos de paz, de bênção, e não pensamentos ruins, de morte, de destruição. Então, para você entender os pensamentos que Deus tem para você, você vai ter que alinhar com Ele, vai ter que se conectar com Ele, vai ter que viver para Ele. Talvez você esteja muito afastado, muito desviado, e precisa voltar. Então esses são os pontos que vão romper com a mentalidade do deserto, dessa escassez que você vive, entendeu? E buscar essa nova mente de Deus para você. Você não é escravo, você não nasceu para ser escravo. Tem gente que hoje é escravo, escravo de um vício, escravo de uma prática licenciosa, desagradável. Mas você não nasceu para ser escravo disso. Você é filho de Deus, nasceu para ser livre. Então aprenda a fazer disso a sua libertação, a sua liberdade. Busque em Deus. Rompa com tudo aquilo que te limita, que te prende, que você entende que é um cativeiro na sua vida, que é um limitador, seja mental, seja emocional, seja espiritual e seja até mesmo financeiro, físico, ministerial. Então aprenda isso em nome de Jesus. Entre para esse contexto de libertação, de liberdade. Não seja como o povo de Israel, que chegou para os seus líderes, Moisés e Arão, encurralou eles e disse: olha, nós não estamos muito afim de ir para a terra da promessa, a gente gostaria mesmo, é nossa preferência. Se tivéssemos morrido no Egito, teríamos lucro. E se morrêssemos nesse deserto, também para nós já seria de bom tamanho. Agora, entrar para a terra da promessa, bem. Então eu finalizo essa história dizendo: tem muita gente que vai morrer no deserto e não vai mudar de vida. Mesmo crente, mesmo filho de Deus, mesmo servo de Deus. Mas não significa que você tem que ser essa pessoa. Viu? Você pode romper. Você pode ser o fator diferencial. Então diga: eu não vou terminar no deserto como todo mundo aqui. Eu vou fazer a diferença, eu vou entrar na terra da promessa e vou buscar tudo que Deus tem para mim. Aquele povo preferiu morrer no deserto do que experimentar as promessas. E morreu. Passou 40 anos de sofrimento no deserto e todo mundo morreu. Deus não matou, Deus esperou todo mundo morrer no deserto. E depois disse: olha, essa geração não era digna da terra. Esperou uma nova geração nascer, que queria sair do deserto, e já que tinha uma promessa, já que tinha uma terra boa, preferiu, então, entrar nessa terra boa, rompendo com a cultura do deserto. Então aprenda a ser alguém que vai romper com a cultura do deserto e entrar na terra da sua promessa. Em nome de Jesus. Amém? Bom, essa é a nossa mentoria de hoje. Eu quero orar com você. Vamos orar aqui por essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu quero abençoar cada vida que está aqui comigo, os que já estão, os que vão assistir posteriormente, os que vão receber nas outras plataformas, que sejam abençoados em nome de Jesus, que tenham muita paz, muita vitória. Aqueles que estão escravizados na sua mentalidade, que sejam livres, que sejam libertos em nome de Jesus, que sejam abençoados. Eu oro por eles e os abençoo em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro a prosperidade de Deus, a bênção de Deus sobre a vida de todos os teus filhos que estão aqui. Que eles sejam ativados em seus ministérios, em seus chamados, os que estão desviados, que voltem para a casa de Deus, que reativem a sua aliança com o Senhor, em nome de Jesus, é a minha oração nesse dia. Que assim seja. Amém. Muito bem. Essa é a nossa palavra de hoje. Deus falou com você? Então faz o seguinte, pega o link, manda para todo mundo, marca pessoas, compartilha na sua página, nos seus grupos do WhatsApp, enfim. Faça o que
eu poderia fazer por você e você poderia fazer por outras pessoas. Compartilhando. Eu estou compartilhando aqui, então você compartilha com outros. Se foi bom para você, aquilo que é bom para nós, a gente passa adiante, ok? E só quero dar 2 avisos. O primeiro é que se você ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube, então vá lá, faz. Não esqueça de acionar o sininho para quando eu postar um vídeo novo, você então será abençoado. Ontem postei um vídeo muito abençoado, uma palavra muito boa que deve ser ouvida por todos. Falamos ontem sobre ser disruptivo. É muito importante, uma palavra muito poderosa. Seja disruptivo no mundo de escravos mentais. Assista essa palavra que vai falar muito, muito, muito com você. Toda a nossa mentoria sempre é embasado na palavra de Deus. Aproveita, me ajuda a divulgar o meu canal para que outras pessoas tenham acesso ao canal de mentoria. Segundo aviso é que o pessoal que não tem cobertura espiritual, não tem filiação espiritual, que é independente, os líderes que são independentes, pastores, apóstolos, enfim, líderes da igreja, eu criei no ano passado o Núcleo MCA. Núcleo MCA é Núcleo de Mentoreamento e Cobertura Apostólica para pessoas independentes. Então, você que quer receber algum tipo de mentoreamento, é totalmente online e, obviamente, é particular, é no privado. Então, você que quiser pelo menos conhecer sobre o Núcleo MCA, mande pelo WhatsApp que está aí na descrição da live. Esse telefone é o WhatsApp, você manda para mim o seu e-mail e eu vou te mandar um release do Núcleo MCA e você vai ler, vai estudar, vai orar a Deus se for sentir de Deus. Você então nos procure e a gente vai conversar sobre a mentoria, sobre o mentoreamento do Núcleo MCA, ok? Um beijo para todo mundo, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, fiquem na paz, shalom, shalom.